Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai falar sobre narrativa para times, para que a gente comprometa esses times. Vamos lá? Meu nome é Rafaela Pessin e eu tô aqui para te ajudar a ter times remotos mais comprometidos com o seu projeto. E como que a gente faz isso, tá? Primeira coisa de tudo é que hoje a narrativa tá uma palavra muito famosa, narrativa, storytelling, que isso já foi copywriting, escrita persuasiva, gatilhos mentais. Dentro desse mundo do marketing a gente já teve várias denominações, eu acredito que a gente vai ter muitas outras. Então eu não estou aqui inventando uma roda nenhuma, eu estou colocando os meus elementos dentro deste modelo que a gente sabe que de fato funciona, porque ele não é um modelo que veio com marketing digital. Eu estou falando algo que é milenar, que se a gente for buscar ali a Bíblia, né, dentro de em mais de um momento a gente vê Jesus falando por parábolas, né, por histórias, usando, né, desses recursos para pregar. A gente tem uma passagem aqui de Mateus que eu separei, capítulo 13, né, versículo 34. Todas estas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava. Então, sem histórias, sem parábolas, ele não lhes falava. E quando a gente busca versículos, histórias de Jesus falando aos seus discípulos, né? Jesus também liderou 12 pessoas para pregar o evangelho, e essas 12 pessoas receberam instruções. E essas instruções condiziam com isso, ele tinha que passar a verdade dele para isso. Um pouco tempo depois, Aristóteles já trouxe a visão, né, de retórica dele. O que seriam esses pilares da retórica para um discurso persuasivo? Ethos, que seria o quê? Esse indivíduo, como ele é, quais são os valores e virtudes dele. Pathos, quais são as histórias, quais são os sofrimentos desse indivíduo, quais são as referências, os gostos dele, a paixão dele. E logos, qual que é a lógica, né? Por que a gente está fazendo isso? Qual que é a lógica por trás disso? As histórias são importantes, os valores são importantes, mas eu preciso ter um porquê, uma obviedade, eu preciso levantar uma bandeira e dizer, não, as coisas funcionam assim por causa disso. E a partir das histórias, das virtudes e da lógica, que Aristóteles entendeu que a gente teria então aí um discurso persuasivo, que é o que a gente precisa hoje no marketing para convencer a nossa audiência que ela entenda que nós somos a melhor solução para ela. Fez sentido até aqui? Então, gente, vamos tirar, né, esses véus sobre essas grandes novidades, que isso não é novidade. O que eu quero trazer aqui para vocês é como vocês levam isso para o ambiente de vocês, para o sistema que vocês estão construindo, não só como audiência, mas também como equipe. Como é que eu comprometo essa minha equipe? Então, isso é algo que a gente já tem que pontuar em relação à narrativa. Eu vou chamar aqui de narrativa, mas você pode usar qualquer uma dessas questões aqui que eu estou trazendo. Primeira coisa que você tem que saber é que essa narrativa dentro do seu time, ele vai buscar aqui a cultura, né, organizacional da empresa, que é um termo também bastante utilizado dentro do corporativo, dentro, né, se você vai pesquisar sobre isso, você vai provavelmente ver muito sobre cultura organizacional. Mas a narrativa ela é um ponto muito importante dentro dessa cultura organizacional. Por quê? Porque é a partir dela que eu engajo tanto a audiência quanto eu me faço a equipe se comprometer com um projeto. Então, é a mesma narrativa que eu vou usar para as duas coisas. Só que aqui nesse vídeo a gente vai entender como é que eu aplico na equipe, porque não é da mesma forma que eu aplico lá na minha audiência, lá nas minhas redes sociais, para conversar com o meu público, para conversar com o meu cliente, seja com quem você estiver falando, para convencer a te escolher como melhor solução. Para a equipe, também é importante que você seja escolhido como melhor solução, ainda que você não seja a cara do produto, ainda que você esteja no bastidor, ainda que você esteja sendo o líder deste projeto. Então, o lançador, o estrategista, ele também precisa ser comprado pela equipe, não só o expert, não só o especialista.
tá? Mas antes de chegar lá, eu quero pontuar uma situação aqui, que parece que eu tô falando isso, que é uma coisa talvez que, nossa, isso não existe. Quando vocês vão no mundo paralelo e eu já ouvi em vários eventos o Érico falando, a minha estrela do norte é formar 1000 faixas pretas. Esta não é a promessa do produto do Érico. O Érico promete que você vai fazer o 6 em 7. 6 dígitos em 7 dias. A estrela do norte do Érico é formar 1000 faixas pretas. E é essa estrela do norte que ele também leva para o time dele. A mesma coisa a gente pode ver lá com o pessoal da Vita Science, do Hugo e do Gobi também. O propósito deles é que as pessoas tenham uma vida mais saudável, e diminui a incidência de doenças crônicas. Isso também eles levam tanto para quem vai comprar o produto deles, quanto para quem vai trabalhar na equipe deles. E ambos têm análise de perfil comportamental, tem processos, tem tudo muito bem desenhado e um propósito muito bem desenhado para que a equipe se engaje nesse propósito. Então, de novo, não é algo que está vindo de fora, eu quero que você aplique isso dentro do seu negócio, seja ele o tamanho que for. Se você tem uma pessoa na sua equipe ou você está pensando em contratar alguém, você já tem que pensar nessas questões. Uma porque você está fazendo audiência e outra porque você vai precisar delegar para escalar. Isso é fato, tá? Não tem como escapar disso. Combinado? Então, se essas pessoas têm processos claros, propósito claro, né, fazem análise de perfil, as pessoas estão nos lugares certos, o que é essa narrativa sistêmica? Como que ela é determinada? Nas empresas, nós temos uma ordem de prioridade em relação ao pertencimento. A narrativa, ela vai provocar isso, o pertencimento. É o mesmo pertencimento que eu busco lá na minha audiência. Só que na minha audiência, o pertencimento é a prioridade máxima, em primeira ordem. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que buscar é pertencimento. Porque eu estou num ambiente de muita competição por atenção. Então, eu tenho que buscar a todo momento o pertencimento de cara para essa audiência, para que ele se conecte comigo, para que eu consiga colocar ali gatilhos de similaridade, identificação, conexão, que chamar a atenção da minha audiência aí é muito importante. Então, eu vou buscar o pertencimento, porque ela olhe para mim como solucionadora das dores, como provedora dos desejos que ela está alcançando, como se eu fosse a pessoa que vai mostrar o plano que ela tanto deseja para se encaminhar para onde ela quer ir, para os propósitos dela, para os objetivos, né, deste seguidor que vai virar o teu cliente. Isso fica bem claro? E aí, claro, eu vou usar etos, patos, logos para que isso aconteça. Para que essa identificação aconteça, para que essa pessoa me veja como solução para os problemas dela, porque ela vai se identificar com a minha história, ela vai se identificar com os meus valores e ela vai entender que é com essa pessoa que eu quero andar, caminhar, quero que ela seja minha mentora. Isso ficou muito claro? Mas nas empresas já a prioridade não é o pertencimento, a prioridade é a ordem. Rafaela, significa que eu tenho que botar ordem em tudo, hierarquia em tudo, processos em tudo para depois inserir o pertencimento? Eu disse, não. Só que muitas pessoas buscam fazer cultura organizacional quando a pessoa já está na empresa e nem pensaram neste processo, nesta ordem, nesse pertencimento no processo de contratação. Ou até mesmo na hora de se divulgar como um negócio dentro das redes sociais. Causar desejo em outras pessoas para que elas trabalhem ali. Então elas não se preocupam com a etapa antes. Elas só se preocupam em ter pertencimento narrativo depois que o povo já está lá. Não se preocupa de como resgatar as pessoas que às vezes estão ali, né? Uma ovelha desgarrada, que está com um problema, que não está performando. Porque elas não sabem buscar, elas não sabem colocar ordem nisso. Então, primeira coisa, a gente tem que ter um processo de contratação que já utilize em prioridade ordem, depois pertencimento, depois equilíbrio. Como assim ordem, pertencimento e equilíbrio?
ordem, porque eu preciso de um processo claro de contratação, precisa ter, não é aquele anúncio procura-se vendedor proativo, né? É o que é o clássico que me dá preguiça. É ter um processo claro, onde ele tem ali atribuições daquele perfil que tu já está buscando, porque tu já sabe sobre o perfil comportamental, isso é muito importante. Então, tu sabe quais são as habilidades e características de personalidade que essa pessoa tem que ter. E aí você coloca um processo claro, olha só, você vai preencher isso, o processo é esse, a nossa empresa tem como propósito isso, aí já é pertencimento, a contrapartida é essa, então esse é o equilíbrio, e a todo momento eu vou colocando ordem, pertencimento e equilíbrio. Significa que lá para a audiência não tem ordem? Claro que tem. Experimenta fazer um projeto onde não há regras, não há as coisas aqui funcionam assim, falar uma coisa, fazer outra. Você vai ver onde que isso vai dar. Não vai dar boa coisa. Ou as pessoas vão achar que você é uma mãe deles, né, que pode fazer tudo, que é a casa da mãe Joana, e aí tem outras dificuldades. Ou então você coloca suas condições para que a nossa relação continue. Que é a mesma coisa dentro de uma família. Certo? Então, gente, olhar todos esses pontos, né? Essas questões é fundamental para que eu pegue essa minha equipe e engaje ela. Tá, agora eu tenho um processo onde eu coloquei ordem, pertencimento e equilíbrio dentro, né, da minha condução, né? O pertencimento aqui é a condução da narrativa, mas como que eu aplico isso? Em termos de pertencimento, que é o foco desse nosso vídeo, a narrativa ela tem que conter o porquê que a gente está fazendo o que a gente faz. Tem que ter uma comunicação também muito clara em relação a como as coisas funcionam. E para isso, a pessoa precisa se sentir pertencida àquele local. Eu faço parte disso, eu sou envolvida nisso, me escutam quando eu estou falando. A maioria das pessoas que estão à frente de negócios não fazem isso. Logo, as pessoas acabam não performando. E é por isso que tem pessoas que têm muito bons funcionários e tem pessoas que não têm, mas são pessoas ruins? Não são pessoas ruins. Às vezes são pessoas excelentes, né, dentro daquilo que elas sabem fazer, dentro sou baita de um estrategista, eu entendo isso, mas às vezes não consegue conduzir a sua equipe para isso. E todos os ramos dos negócios existem isso. Justamente por essa questão de liderança. Então, a narrativa, o propósito, a comunicação, ela tem que ser muito cristalina. E por isso que a gente desenvolve processos não só de agora a gente vai fazer tal tarefa, agora depois envia para o designer, agora tu vai mandar para o pessoal do web designer, agora tu vai mandar... Não é só isso. E não é só fazer uma confraternização, apesar da confraternização também ser algo que vai remeter ao pertencimento. Mas são coisas que vão fazer com que a empresa se sinta naquele local. Muitas vezes começa por o estrategista e o lançador sentarem e entenderem quais são os valores em comuns que eles têm. Isso por si só já vai dar muita clareza sobre aonde vocês estão indo. Se você tem valores e desses valores vocês conseguem criar mantras, né? Que seja um, que seja dois. Os mesmos mantras que tu cria na tua audiência para que ele quebre crenças e insira novas crenças dentro da narrativa, é o que você vai criar para a sua equipe. Por quê? Porque se aquilo está no core das pessoas que estão ali liderando, tem que estar no core das pessoas que estão sendo lideradas. Ou que vão liderar outros. Para que não haja acúmulo de coisas, para que não haja rompimento de prazos, para que haja de fato o comprometimento de toda a equipe. Então, esses pequenos detalhes que, em relação à narrativa, têm que ser observados. Vamos revisar aqui um pouquinho? Então, narrativa, gente, é uma coisa que
está famosa, mas ela não é tão famosa assim. Ela não é tão hypada, não é uma coisa que tá na moda apenas, mas é uma coisa muito antiga, é algo muito milenar. É importante ter a narrativa para que a gente engaje a audiência e também faça com que a equipe se comprometa. Eu trouxe 2 exemplos aqui, um dos maiores e mais famosos, que é do próprio Érico, que ele tem de fato a Estrela do Norte, né? E são exemplos que têm processos muito claros e propósitos muito claros. E não só isso, são pessoas que, na hora de contratar a equipe, verificam qual é o perfil comportamental de cada um deles antes de contratar. Tem um processo seletivo muito claro, tem um processo seletivo muito ordenado, que já insira esses itens de narrativa, de pertencimento, né, de ordem, de equilíbrio entre as partes, para que as coisas aconteçam de fato. Narrativa gera pertencimento, pertencimento gera comprometimento. Então, eu tenho um processo muito claro, eu defino quais são os valores com os meus sócios, e a partir disso a gente vai criando formas de inserir isso dentro do seu negócio. E aí é num alinhamento que eu vou inserir, é no onboarding que eu vou inserir, eu vou dizer isso aqui é importante, é numa mensagem de às vezes até Feliz Aniversário, Feliz Natal, eu já vou inserindo aquilo que é importante para mim, porque é o que eu quero para você que está trabalhando comigo. Porque aqui nós estamos juntos dentro de um mesmo propósito. E claro que não existe tudo isso se eu como líder não estou inspirando essas pessoas, se eu como líder não estou influenciando essas pessoas, se eu como líder estou somente numa posição hierárquica acima do que as pessoas que estão ali. Porque se eu fico nesse mundo de, eu estou pagando, vai ficar também nesse mundo de as coisas às vezes não estão acontecendo. Certo? Essa é a mensagem que eu tinha para hoje, tá? Fiquei bem feliz de falar um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que eu sinto que falta e às vezes é até difícil sistematizar esse conhecimento, né? Colocar isso dentro de um vídeo, né? Dentro de um roteiro curto, objetivo, que eu espero ter sido objetiva nesse caso. E claro, se você teve qualquer dúvida em relação a esse assunto, se você quer aprofundar alguma coisa do que eu estou falando, se você está com alguma dificuldade dentro de alguma coisa que eu falei aqui, deixa nos comentários, se inscreve nesse canal, curta esse vídeo, compartilha com alguém que tu entenda que precisa ouvir isso, e eu fico aqui à disposição. Até o próximo, tá bom? Tchau, tchau!